E se o futuro de Portugal tivesse sido decidido não apenas em batalhas, mas com pergaminhos, selos e povoações nascentes? Sancho I, o rei que herdou a espada de Afonso Henriques, escolheu também a pena menos, e com ela mudou o mapa do reino. No inverno de 1185, após a morte de Afonso Henriques, um jovem rei sobe ao trono em Coimbra. Chama-se Sancho e herda um país recente, ameaçado a sul pelos almohadas e pressionado a leste por Leão e Castela. O que poucos esperavam, este rei guerreiro será também um estratenga do povoamento, um promotor de vilas e feiras, um patrono das letras. Entre conquistas e perdas, tratados e conflitos familiares, Sancho e forjará um legado que ecoa até hoje. Vamos seguir os factos comprovados e perceber como nasceu o seu epíteto, o povoador. Sancho e nasceu em Coimbra, a 11 de novembro de 1154, filho de Afonso e de Mafalda de Saboia. Em 6 de dezembro de 1185, sucede ao pai, tornando-se o segundo rei de Portugal. O quadro estratégico era exigente. Fronteiras ainda fluidas, ameaça ao Almóada Sul e equilíbrios delicados com Leão e Castela. Sancho manteve a capital em Coimbra e confirmou doações régias a ordens religiosas e militares, fundamentais para a defesa e organização do território. Continuou a política de concessão de forais, mas ampliou-a com um plano mais sistemático de povoamento, dirigindo colonos para áreas estratégicas. Desde cedo, demonstrou interesse por administração e justiça, emitindo cartas de privilégio que regulavam impostos, serviços militares e autonomia municipal. No plano interno, consolidou alianças com a nobreza, sem ceder o controle régio sobre pontos-chave como a linha do Mondego e o acesso ao interior beirão e transmontano. Esta base permitir-lhe lançar operações a sul e, ao mesmo tempo, urbanizar o norte e centro. O reinado começava entre continuidade e inovação. A espada do pai ficava à altura, mas a pena do filho iria redesenhar o reino. O grande feito militar de Sancho ocorreu em 1189, quando, com apoio de cruzados do norte da Europa, tomou a cidade de Silves, no Algarve, aos almohadas. A operação combinou cerco, engenharia e coordenação marítima, evidenciando capacidade logística invulgar num reino jovem. Silves, próspera e fortificada, tinha importância simbólica e econômica. Porto, mercado e nó de comunicações. A vitória reforçou o prestígio português e abriu esperança de avanço definitivo no sul. Contudo, a resposta almóhada foi rápida. Em 1191, um forte contra-ataque recuperou Silves e outras posições, aproveitando a partida sazonal dos contingentes cruzados. O episódio ensina 2 pontos. Primeiro, a expansão para o Algarve exigia continuidade de forças e alianças. Segundo, as vitórias régias dependiam tanto de bravura quanto de permanência no terreno. Sancho não desistiu da frente sul, mas percebeu que a consolidação do interior e a fixação de população eram essenciais para sustentar futuras campanhas. Entre golpes e recuos, o rei preservou recursos e manteve o foco no que controlava melhor: a engenharia institucional do reino. O epíteto "o povoador" nasce da política ativa de Sancho I de conceder forais e promover novas povoações, sobretudo no interior. Cartas de foral fixavam direitos e deveres, atraíam colonos, protegiam mercados e organizavam justiça local. Cidades e vilas, como o Guarda-Foral em 1199, tornaram-se baluartes fronteiriços, assegurando corredores estratégicos entre Beira e Trás-os-Montes. O rei estimulou feiras e rotas comerciais, facilitando a circulação de bens e artesãos. Ao conceder privilégios fiscais temporários, garantia massa crítica de habitantes e ofícios. A criação e confirmação de conselhos fortaleceu uma rede municipal que, a longo prazo, limitou o poder de grandes senhores e reforçou a coroa. Ordens militares e mosteiros, como os hospitalários, templários e comunidades cistercienses, receberam terras com a função tática de arroteamento, defesa e assistência. Esta teia institucional, com núcleos urbanos articulados por pontes e estradas, sustentou uma administração mais previsível
incrementou receitas e melhorou a capacidade de mobilização militar. Não se trata de mera soma de forais, mas de um desenho coerente: povoar para defender, produzir e integrar. A política externa de Sancho oscilou entre acordos matrimoniais e choques de fronteira. Em 1174, casou com Dulce de Aragão, reforçando a ligação ibérica e gerando descendência numerosa, entre a qual se destaca Afonso, futuro Afonso II. As relações com Leão foram particularmente sensíveis. Disputas sobre territórios fronteiriços e jurisdições eclesiásticas geraram tensões e campanhas. Houve períodos de trégua e outros de guerra aberta com Afonso IX de Leão, num xadrez em que Castela, Leão e Portugal ajustavam equilíbrios conforme a conjuntura peninsular e a pressão almohada. Sancho procurou preservar margens de manobra, usando casamentos, tratados e garantias de fronteira para evitar isolamento. Em paralelo, manteve canais com potências marítimas mediterrânicas, favorecendo o comércio e contactos técnicos. O objetivo não era apenas ganhar terreno, mas manter a integridade do reino e o reconhecimento dos seus limites. Num tempo em que linhas de fronteira se traçavam tanto com espadas quanto com diplomatas e clérigos, Sancho interessou-se por letras e poesia, acolheu trovadores e demonstrou apreço por livros e saberes práticos ligados ao governo. O ambiente cortesão promoveu cultura em língua galago-portuguesa nascente. Do casamento com Dulce nasceram, entre outros, Afonso o Futuro, Afonso II e as infantas Toriza, Sancha e Mafalda, figuras carismáticas pela ação religiosa e social posterior. Sancho também reconheceu filhos naturais, prática comum na época. Nos testamentos e doações finais, o rei destinou bens significativos às filhas, o que mais tarde gerou conflitos durante o reinado de Afonso II, quando a coroa procurou recompor patrimônio e afirmar autoridade sobre senhorios concedidos. Sancho morreu em Coimbra, a 26 de março de 1211, sendo sepultado no mosteiro de Santa Cruz, Panteão Régio. O seu legado combina energia militar, pragmatismo administrativo e visão urbana. Mesmo as perdas militares no Algarve não anulam a obra interna, uma malha de conselhos, forais e feiras que preparou o terreno para a expansão futura. Foi o rei que percebeu que um país não se sustenta apenas com muralhas, mas com gente, normas e caminhos. Sancho não conquistou definitivamente o sul, mas consolidou o norte e o centro com povoações duradouras. E se a teia de forais não tivesse sido tecida? Portugal teria resistido às vagas seguintes? A história oferece pistas, não certezas. O que é seguro? Ao povoar, Sancho deu corpo ao reino que outros iriam expandir.